Olá, estudantes do 9º ano, estamos de volta para mais um vídeo de correção da AP 3 etapa, né? É o terceiro vídeo, a gente já fez 2 vídeos falando sobre algumas questões, né, da prova AP e hoje o nosso último vídeo com 5 questões. Aí você pode falar, nossa professor, mas aí as questões não tinham muito a ver com a prova que eu fiz, então vamos lembrar que as provas elas têm muitos modelos, a gente está com o modelo 1, então por isso que a gente nem coloca o número da questão. Você vai ter que focar na habilidade. A habilidade que é colocada como o descritor ali, que é o que se exige para poder resolver a questão, é aí que você tem que focar, porque a mesma habilidade vai ser exigida em qualquer questão do mesmo, que tiver o mesmo sentido, tá? Então, a questão vai diferenciar, mas a habilidade exigida para resolvê-la é a mesma, por isso que a gente vai focar nisso agora, tá? Ao meu lado aqui a professora Silene Félix, para me ajudar. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudante. Então, vamos lá para a nossa terceira correção. E como o professor falou, o foco aqui é na habilidade, porque com certeza aí apareceu uma questão parecida com o que nós vamos resolver aqui hoje, tudo bem? Sim. Aí as habilidades, né, dos escritores, eles vão estar falando ali sobre o quê? O que é preciso para você resolver aquela questão. Então, descobrir qual é o tema do texto, descobrir marcas linguísticas. Então, vai depender de que o descritor da habilidade exige naquela questão. Vamos começar que já tem um texto logo de cara, né, Pro? Isso. Nós temos o texto aqui, como é feito o leite em pó. Aí eu vou pedir para a professora Silene ler para a gente e depois da leitura do texto a gente vai para o exercício. Vamos lá, Pro. Então vamos lá. O título, como o professor mencionou, como é feito o leite em pó. O leite em pó é uma forma moderna de consumo de leite que, desidratado, tem sua longevidade estendida. O leite em pó é feito a partir da secagem do leite comum para extrair a água que compõe cerca de 90% da massa do leite. As fábricas fazem-na evaporar num processo lento, que não estraga as proteínas do produto. Primeiro, o leite escorre em paredes metálicas verticais aquecidas a 77 graus Celsius, porque o líquido não pode ser fervido. Nessa etapa, evapora até 50% da água e o leite fica pastoso. O produto concentrado segue então para uma máquina que borrifa minúsculas gotículas contra um jato de ar quente a 180 graus Celsius. Um rápido contato é o suficiente para fazer que o restante da água evapore e as gotículas de leite se transformem em grãos de leite seco. Então, o leite é separado em diferentes fases: flocos, granulados e pulverizado. Esse leite em pó pode apresentar-se com diferentes teores de gordura, conforme o leite utilizado tem a gordura natural do leite, seja parcialmente desnatado, seja magro. De qualquer forma, a proteína do leite em pó é a mesma que no leite líquido, com valores próximos de 30% a 35%, o que faz dele um alimento extremamente interessante. 1 quilo de leite em pó com água adicionada permite obter 6 a 7 litros de leite recombinado. Então, nós temos aí a fonte disponível no Você Sabia e foi acessada em 2011. É isso aí. Então, a gente está falando o quê? Olha o título do texto, né? Como é feito o leite em pó. Professora, é uma dica que a gente já tem que dar para o aluno, o título do texto. Isso. Né? Você está lendo um texto, principalmente artigo de divulgação científica como é esse, você está lendo um texto de divulgação científica, qualquer texto na verdade, você já tem que se atentar ao título, porque o título geralmente, principalmente nesse tipo de texto, traduz o que é o assunto geral do texto. Às vezes, por exemplo, professor, mas eu estou lendo uma poesia, estou lendo um conto, um romance, aí pode ser que o autor seja um pouquinho mais complexo na criação do título, e aí não dê tantas dicas, né, tantas pistas. Mas nos textos mais objetivos, como o caso do artigo de divulgação científica, o título é tudo. Ele vai direcionar você ao tema, né, do texto, que é aquele assunto geralzão que a gente está falando. Muito bem. Então já vimos aí do que se trata o texto, está falando sobre como é feito o leite em pó, aí foi dando a dica, né, de como se desidrata o leite,
que era líquido, né? Primeiro vai ferver ali não vai chegar a ferver, né? Vai aquecer a 70 graus, depois vai para uma outra máquina que vai borrifar ali as gotículas com ar quente e aí vai desidratar o resto e vai transformar em leite em pó. Basicamente é isso. Mostrando que não perde as proteínas, a gordura vai depender também, como no leite líquido, de quanto se coloca, quanto se tira, para ficar integral, semi-desnatado, desnatado e tal. Muito bem. A questão vai exigir, então, essa habilidade aqui, ó, D12, é o descritor da habilidade. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, como eu comecei falando para vocês, artigo de divulgação científica. Os textos, eles têm os seus gêneros definidos pela finalidade que eles têm. Então, você escreve um poema porque você quer escrever um texto lírico, porque você quer mostrar aí uma beleza da linguagem, né, por 1000 motivos. Você escreve crônicas, você escreve contos, romances, você pode escrever uma carta, um texto de manual de instrução e você também pode escrever um artigo de divulgação científica. Cada um tem o seu objetivo, né, Pro? Exato, tanto que aí vai até a linguagem, né? Se for um artigo de divulgação científica, a linguagem é denotativa ou conotativa? Você tem que lembrar desse detalhe, é muito importante. Então, ele tem que ser objetivo. Então, denotativo. Denotativo. Então, é uma linguagem, é informação, né? O artigo de divulgação científica, ele tem por objetivo informar conhecimentos científicos ao povo em geral, ao público em geral. Então, a questão pede que você identifique a finalidade de textos de diferentes gêneros. Esse texto serve para o quê? A. Fazer uma sugestão ao leitor? Vamos pensar. B. Divulgar um novo tipo de leite? C. Dar uma informação ao leitor? D. Criticar o uso de leite comum? Então vamos lá, ó, fazer uma sugestão ao leitor seria se ele estivesse sugerindo alguma coisa, por exemplo, é importante fazer escolhas assim, assado, X, A ou B, não me parece que seja esse o intuito do texto, né, Pro? Não. Aí na B, divulgar um novo tipo de leite, embora tá falando do leite em pó, mas é o mesmo leite, né? Leite, é o mesmo leite. Todo mundo conhece a diferença, não tá falando, né? E não é novidade. Não está falando de por exemplo, não é um leite sintético, não é um leite criado no laboratório. Produto. É o leite que a gente conhece. A diferença vai ser só a forma como ele se apresenta. Então, não me parece que a B seja o que está se pedindo no texto. A C, dar uma informação ao leitor. Pode ser, porque o artigo de divulgação científica ele é informativo, né, Pro? Informativo. E a D, criticar o uso do leite comum? Não, em momento nenhum. Nenhum falou sobre outro tipo de leite, ou que esse leite é bom ou melhor que o outro. Né? Muito pelo contrário, faz a mesma, Não foi o intuito do texto, não. Então, a gente sugere que seja a C, vamos ver, é a C mesmo. Então, dar uma informação ao leitor. Aí vai a dica para os estudantes que artigo de divulgação científica ele tem esse propósito, informar. Então, sempre que surgir aí perguntas desse tipo, qual é a finalidade desse texto? Se tiver lá, informar o leitor sobre conhecimento científico, sobre alguma novidade, sobre alguma curiosidade, é o artigo de divulgação científica. Então, dar uma informação ao leitor é o objetivo e a finalidade desse tipo de texto. Essa foi tranquila, né, Pro? Tranquilo. Lembrando que artigo de divulgação científica ele tem um propósito, né? Um texto de cunho científico muito mais difícil, tornar numa linguagem mais acessível. Sim. Então, esse texto está fácil, dá para entender o processo aí que passa o leite para virar o leite em pó. Sim. Bem fácil, Você vê que a linguagem não é técnica, né? Não é aquela linguagem que estaria, por exemplo, numa revista científica, se fosse um texto, um artigo científico voltado só para os cientistas, aí teria muita linguagem técnica. Aqui não, aqui foi mais simples porque é para divulgar mesmo, é para público em geral. Vamos para o próximo. Aí temos aqui só o descritivo, né, a explicação por que foi a C. Vamos lá, alternativa C, correta, porque o autor descreve um artigo de divulgação científica pelo qual quer trazer ao conhecimento geral como é feito o leite em pó. Essa é a explicação, por isso que a gente escolheu a alternativa C como dar informação. Tá certo? Vamos para o próximo? Tem uma outra questão ainda relacionada a esse texto. A outra questão é a habilidade exigida é identificar o tema de um texto. E aí eu só vou explicar para vocês o seguinte, professora, que existe diferença entre tema e assunto, né? Exato. Quer explicar, Pro? Vamos lá. O tema, a temática, nós podemos falar assim, que é um de modo geral. Poderia falar sobre leite. Ao contrário. Opa, peraí, Mauro, vamos lá. O assunto...
Peraí, vamos lá. Recapitulando, assunto é geral. É geral, por exemplo, muito falou bem. do leite, eu poderia falar de todos os tipos de leite. Eu que inverti aqui. Sim. Então, assunto é geral, eu poderia falar sobre como é feito o leite, leite A, leite tipo C, B. Já o tema é específico, eu não posso fugir. Eu estou falando de como é o processo ali de desidratar O leite em ou pó. de trazer e fabricar o leite em pó. Então, Sim. assim, é fácil. Assunto é geral e o tema é restrito. Sim, é isso mesmo. Então, quando a gente, porque muitas vezes confunde o aluno, né? Ele fica falando assunto e tema. O assunto, ele é mais generalizado. Então, a gente podia falar de alimentação, a gente podia falar de laticínios em geral, tal. É o assunto. Agora, quando a gente restringe a um tipo, a falar do leite em pó, falar como você faz o leite em pó, a gente já trouxe um tema, restringiu, né? Trouxe para uma coisa mais específica. É o tema. Então, aqui é identificar o tema de um texto, ou seja, especificamente esse texto fala sobre o quê? Aí tá lá, esse texto fala sobre a comparação entre os tipos de leite. B, composição de proteínas no leite em pó. C, gordura contida no leite desidratado. D, maneira de produzir leite em pó. Essa tá bem tranquila, né? Porque você vê, a gente tá falando de alimento, tá falando de leite, mas o foco, até o título já sugere, já te ajuda. O título fala sobre maneira de produzir o leite em pó. É bem Como- parecida com a questão anterior, né? É, bem parecida. O assunto e o Isso. contexto aí foi ligado à maneira de produzir, como leite é em pó. produzido o leite em pó. É isso Fácil. mesmo. Então vamos lá para a resposta. É a D mesmo e vamos à explicação. Alternativa D, correta, porque o foco do texto é detalhar a transformação do leite da forma líquida para o pó. É esse o foco. Quer dizer, ele fala sobre um monte de coisa. Fala sobre a proteína, fala sobre as gorduras, fala sobre a maneira como isso é feito, mas o foco é exatamente falar sobre como o leite líquido vira leite em pó. Certo, professora? Tranquilo. Muito tranquilo. Vamos avançar então para o próximo texto. É um quadrinho, é uma tirinha, né? Temos aí 2 quadrinhos do Maurício de Souza, o personagem Chico Bento e Zé Lelé. E aí tá lá, o balão, o Zé Lelé, o Chico Bento pendurado num galho de árvore, falando com o Zé Lelé. Ô Zé Lelé, não fica aí parado, faz alguma coisa. Aí no próximo quadro, o Zé Lelé faz o quê, pro? Ele arruma uma bola e sai chutando, começa a petecar a petecando a bola. bola ali e deixa o Chico Tipo. Bento do jeito que estava lá na árvore. É, porque pendurado. o Chico Bento falou, não fica aí parado, faz alguma coisa, Ele fez, né? saiu jogando bola. E esse faz alguma coisa, ele não foi muito específico, né? Se a gente for olhar a situação. Mas, professora, nesse caso, precisava ser específico? Não, que ele está percebendo ali, por toda a situação, que o Chico Bento está em apuros, está numa situação complicada, né? Tanto aí, poderia até pensar na linguagem aí. Não, será que a questão é sobre isso? Então, Não sei, porque assim, né? na nossa vida, a gente às vezes precisa ser específico nas coisas. Se você não fala exatamente o que você quer, às vezes a pessoa que está ao seu lado não entende. Existem casos em que as pessoas entendem mesmo sem você precisar falar. E aí é que a gente fala de entender o contexto, estar contextualizado, tá? Muitas vezes você não está contextualizado e a pessoa acha que é óbvio e não é óbvio, tá? Então vamos lá. A habilidade exigida para resolver essa questão é a D05, né? O descritor D05. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, que seria propagandas, quadrinhos, foto, etc. Então, interpretar texto com auxílio de material gráfico seria entender o sentido do enunciado a partir de multissemioses, né? Por exemplo, a linguagem verbal com a linguagem não verbal, as reações, o contexto de produção, os contextos sociais que envolvem tudo ali. Então, todo esse conhecimento que a gente tem, interpretar a partir do que a gente está vendo ali. Tá? Então, os quadrinhos eles são muito bons nisso. Vamos à questão? De acordo com esse texto, o garoto pendurado, que no caso é o Chico Bento, no galho da árvore, deseja que, olha o que ele deseja. A. Zé Lelé conversasse com ele. B. Zé Lelé jogasse futebol. C. Zé Lelé lhe ajudasse a descer do galho. D. Zé Lelé também subisse no galho. Olha só, tem várias alternativas aí. Por exemplo, você poderia falar, Zé Lelé conversasse com ele está em apuros ali, eu acho que ele está com medo até de cair do galho, então eu acho que ele não queria ficar conversando. A B, Zé Lelé jogasse futebol, com certeza não, né? Com certeza não. Porque não faz o menor sentido. A C, Zé Lelé lhe ajudasse a descer do galho, eu acho que essa seria com certeza a intenção dele. E a D, Zé Lelé também subisse no galho, com certeza não, porque ele já está com um problema, ele quer que o outro entre em problema também? Não, ele quer ajuda. Então essa aí ficou bem fácil, evidente, de que é a C, né?
Acho que a maioria dos estudantes, quando visse uma situação dessa, fala assim, não, isso aí é bem óbvio que ele ia querer uma ajuda. Mas olha a importância, o que o quadrinho quer trazer, a importância de você detalhar os objetivos, detalhar as suas intenções. Não acreditar sempre no óbvio, porque às vezes o óbvio pode não ser óbvio para todo mundo. Nessa situação seria, mas tem situações que às vezes Talvez não é, né? Não, né? Ali a gente está percebendo que o Chico Bento está suando frio, dá para perceber que ele está apreensivo naquela situação. Sim. E o Zé Lelé não percebe, porque ele não falou diretamente, né? Por isso tem humor no quadrinho. O humor foi trazido para o quadrinho através dessas quebras de expectativas, né? Porque a expectativa, no geral, a gente fala, não, mas é óbvio que ele faria isso, mas aí o autor vai e quebra a expectativa exatamente para trazer o humor e nos ensinar alguma coisa. Muito bem, então, Zé Lelé, ele ajudasse a descer do galho, é a correta. A explicação está aqui, ó. Alternativa C, correta. A intenção do Chico Bento era que o Zé Lelé lhe ajudasse a descer do galho, mas a frase proferida por ele não é direta. Ou seja, ele não detalhou ali, falou assim, ó, me ajuda a descer daqui. Ele falou, não fique parado, faça alguma coisa. O que, somado à quebra de expectativa no último quadro, gera o humor na interpretação. Por isso que a gente fala de humor nos quadrinhos, é exatamente por causa disso. Essa quebra de expectativa que é gerada quando você vê que um personagem faz algo que a gente não esperava, né? E ele faz de uma forma bem interessante, que aí causa humor. Isso que é bom chamar a atenção, né? O humor não é aquilo, isso eu não achei graça, eu não gostei, achei engraçado. É essa quebra de expectativa. Exatamente. Então o professor focou muito bem. Alguns vão dar mais risada, outros vão dar menos, outros nem vão dar risada, mas eles vão entender que essa quebra de expectativa gerou uma nova percepção, que é o que causa humor, né? A ideia do quadrinista é sempre causar humor, às vezes ele não consegue. Às vezes tem gente que é meio difícil, né, Pro? Vamos lá, o último texto, é um texto um pouco mais longo, eu vou ler para vocês e a gente vai se preparar para a próxima questão. Vamos lá. É verdade que o açaí é uma das frutas mais calóricas que existem? Olha, o título do texto é uma pergunta. É verdade que o açaí é uma das frutas mais calóricas que existem? Não é não. Só para comparar, 100 gramas da fruta tem em média 65 calorias. É o mesmo que 100 gramas de manga ou de maçã e bem menos do que 100 gramas de banana, que são 105 calorias, e de abacate, 162 calorias. Ou do supercalórico tamarindo, 230 calorias, ou 230 calorias. Mas de onde vem a má fama do açaí? O que torna o açaí consumido nas lanchonetes bastante calórico é a adição de outros ingredientes no preparo da polpa, como açúcar e xarope de guaraná, explica o químico Hervé Roger, da Universidade Federal do Pará, UFPA, e o autor do livro Sabor Açaí. O famoso açaí na tigela, popular na região sudeste, é preparado justamente com essa polpa turbinada e com um agravante. Muitas vezes o açaí vem acompanhado de outras delícias, como banana e granola, que aumentam muito o total de calorias. Mas não entre na neura de ficar contando calorias que nem louco. Vale a pena comer açaí de vez em quando, porque ele é super nutritivo. Primeiro, o açaí tem ação antioxidante. Ele é tão bom quanto o vinho para retardar o envelhecimento. Segundo, sua gordura é saudável, semelhante à do azeite de oliva e faz bem ao sistema cardiovascular, afirma a nutricionista Cíntia Antonácio. Sem contar que a fruta é rica em fibras, manganês, cobre, cálcio, magnésio, proteínas e potássio. Uma última curiosidade sobre a fruta é que seu modo de consumo no norte e no nordeste do país é bem diferente. Nessas regiões, suco de açaí é misturado à farinha de mandioca ou à tapioca. O produto final é um mingau meio doce que os nortistas adoram comer com peixe frito. Disponível no Mundo Estranho da Abril.com.br e foi acessado em 21 de agosto de 2013 esse texto. Então, é um texto de 2013, mas não mudou nada, tá? O açaí continua a mesma coisa. Continua sendo uma delícia. Exatamente, o açaí continua sendo uma delícia e não é calórico, como normalmente as pessoas costumam falar, né? Exato, pelo que nós conseguimos já entender, que são os adicionais aí que deixam ele calórico. Não é que a gente faz errado, na verdade a gente adiciona umas coisinhas que deixa bem gostoso mesmo, que eu gosto,
né, quando adiciona essas coisas, principalmente a banana e o granola, né, essa polpa do açaí, mas a gente tem que lembrar que essa adição de outras coisas é que deixa ele mais calórico, mas a fruta não é calórica. E olha que interessante a forma como os nordestinos e os nortistas, né, porque o açaí é mais do norte, né, mas como eles gostam de comer, né, comer com farinha. Olha, comer com peixe frito. Você já pensou comer açaí com peixe frito? Não. Nunca pensei. Tapioca talvez eu encararia, Tapioca, sim, né? porque a gente Mas, tá... né? A gente agora virou uma coisa de... Tudo mistura com tapioca, né? É, porque assim, Tapioca virou a açaí comida... coloca leite condensado. Aham. E tapioca também pode colocar leite condensado. Mas então a tapioca não pode pôr leite condensado, porque senão ela fica uma comida muito calórica, mas pode sim. Brincadeira. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Olha só, gente, a gente teve um texto então legal. Então vamos voltar aqui, porque o texto começa com uma pergunta. A pergunta é, será que o açaí é uma fruta calórica? Como tá lá, ó. É verdade que o açaí é uma das frutas mais calóricas que existem? Então, quando parte dessa pergunta, o que eu entendo é que essa dúvida existe, ou seja, essa fala, ela foi propagada de que o açaí é uma das frutas mais calóricas que existe. Aí vem a pergunta, será? E aí vem uma resposta. Olha, uma coisa muito interessante quando está trabalhando em sala de aula, que às vezes está ensinando um artigo de divulgação científica, aí os alunos ficam, professor, mas como que eu vou fazer um artigo de divulgação científica? Eu falo, assim como a reportagem, o artigo de divulgação científica, ele parte de uma pergunta. É sempre uma pergunta. Então você pergunta algo e você vai pesquisar, você tem a resposta. Perceba que o texto já começa com uma pergunta, ou seja, você vai precisar pesquisar sobre isso e responder. É uma das frutas mais calóricas que existe? Ele já começa respondendo, não é não. Então ele pesquisou. Isso, foi em fontes confiáveis. Sim. Quem fala primeiro é um químico e depois uma nutricionista. Sim. Então, já sabemos que tem aí uma voz de autoridade, alguém que já pesquisou sobre o assunto e sabe falar sobre esse assunto com propriedade. E trouxe uma curiosidade muito importante, né? Vamos lá. São duas questões, tá, para esse texto. O primeiro, a habilidade pede diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Que seria isso? Seria o seguinte, você vai ter muita informação dentro do texto sobre o mesmo objeto ali, o mesmo assunto. Só que algumas são secundárias para justificar um assunto que é principal, que é o que a gente vai ter que saber diferenciar aqui. Qual é a informação principal desse texto? Ou seja, por que o autor escreveu esse texto? Ele queria responder ao quê? Então vamos lá. A. O açaí é consumido de forma diferente no norte e no nordeste? B. O açaí é menos calórico que diversas outras frutas? C. O açaí possui ação antioxidante e gordura saudável? D. O açaí vem acompanhado de outros ingredientes no Sudeste? Então, qual que é o assunto principal? O próprio título já falava, né? O açaí é uma das frutas mais calóricas que existe, então ele quer responder a isso. Qual é a alternativa que tem essa resposta? Acho que eles ficariam na dúvida porque fala de mais, aí tem uma opção que tem menos. Será que causaria dúvida? Pode causar dúvida, né? Porque ele fala que o açaí é menos calórico e lá ele está falando mais calórico. Mas o que ele quer responder é exatamente isso, que o açaí é menos calórico que diversas outras frutas. Mas e as outras informações, elas não estão no texto? Sim. Estão todas no texto, são todas informações secundárias, ou seja, ele trouxe essas informações para adicionar a principal e mostrar que o açaí é muito importante. Então tem muito mais coisa, além de ser menos calórico, ele é consumido de outra forma, ele possui ação antioxidante e pode ser acompanhado, e aqui no Sudeste é acompanhado de outros ingredientes, por isso que ele é calórico. Então todas essas informações são secundárias, a principal é responder a pergunta de que o açaí não é uma das frutas mais calóricas que existe. Ok, Pro? Beleza. Bem tranquilo. Então, você vê como o título ajuda no artigo de divulgação científica, ajuda demais, tá? Então, já diferenciamos aí as partes principais das secundárias. Segunda questão, diferenciar... Desculpa, a explicação por que a alternativa B estava correta, né, Pro? Isso. Como resposta à pergunta do título, o autor responde que o açaí não é a fruta mais calórica e o compara a outras frutas mais comuns da nossa dieta. Então, é isso que é o assunto principal. Os secundários são os demais. A outra questão, a habilidade pede identificar as marcas linguísticas que evidenciam, ou seja, que deixam evidente o locutor e o interlocutor de um texto. Então, marcas linguísticas são aquelas palavras escolhidas, que mostram que há uma conversa, qual é a intenção de quem está escrevendo, né? No trecho, mas não entre na neura de ficar contando calorias que nem louco. A linguagem utilizada pelo autor é A, científica. B, culta. C, informal. D, regional. Então vamos lá, professora, o que a senhora acha? Mas não entre na neura. Essa palavra neura, será que uma é gíria, neurônios? Né?
Tá mais ligado a uma gíria, né? Porque a gente fala, você tá quando a gente fala entra na neura, fica muito, ou fica paranoico. Paranoico, tá paranoico, né? Por alguma então, coisa. Essa aí já fugiu do... Fugiu do propósito do texto, porque o texto geralmente tem uma linguagem mais formal, né? Mais próxima do formal, porque é um texto objetivo. Então, esse mais não entra na neura de ficar contando calorias, ele quis se aproximar mais do leitor dele, e aí usou essa linguagem, essa expressão, né? Que é uma expressão científica? Não. Culta? Com certeza não. Quando a gente fala de culta, embora cultura seja tudo que está ao nosso redor, mas culta a gente está relacionando à formalidade mesmo, né? Aquela formalidade excessiva. Regional? Não conheço nenhuma gíria regional que seja... Né? É uma gíria, mas não está relacionada ao regionalismo. É uma coisa mais... lugar, porque ele falou de vários lugares, mas não falou especificamente que seria a fala ou a língua daquele povo. Não tem um cunho regional. Então é mais uma informalidade. Ele quis usar de uma informalidade para se aproximar mais de quem está lendo o texto dele, que pode ser jovens, adolescentes, pessoas com uma linguagem mais informal. Vamos à resposta, é a C, informal, e a explicação é: a alternativa C está correta, porque é linguagem informal, pois usa a expressão não entre na neura, como querendo dizer, não fique obcecado com isso, não fique obcecado por, né, ficar procurando caloria nas coisas. É isso, Pro. Acho que foi tudo tranquilo, né? Hoje está bem tranquilo, né, as questões. Espero que vocês tenham conseguido entender aí os macetes, como trabalhar as habilidades nas questões. Seja proveitoso para vocês nas próximas provas, nos próximos certames. E obrigado por acompanhar aí o nosso vídeo. Obrigado, Pro. Obrigada a todos. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.